Pois é, a desigualdade social ficou ainda mais evidente depois que o IBGE divulgou os números dos indicadores sociais na semana passada. O desafio, portanto, é como diminuir essa diferença entre ricos e pobres. Para os especialistas, ações do poder público são importantes, mas a mudança no comportamento do brasileiro também. São Paulo é uma vitrine de diversidade. Gente de todo jeito, de todas as classes sociais. Com isso, a diferença entre ricos e pobres fica mais evidente. Um passeio pela Paulista, ponto turístico da capital, demonstra bem as diferenças sociais. Pedintes e pedestres, executivos ou não, dividem a calçada sem constrangimentos aparentes. Retrato de um país cheio de contrastes em todo o seu território, como destaca este sociólogo. Quais são esses contrastes? A pobreza ou a extrema pobreza, a miséria, ela é muito maior nas regiões nordeste e nas regiões norte do que, por exemplo, ao se comparar o sudeste e o sul do Brasil. Então, assim, há um problema estrutural e histórico, que é um país que teve uma economia extremamente volumosa, avançada. Então o Brasil teve uma economia industrial com muita pujança, especialmente nos anos 70, no chamado período do milagre brasileiro. No entanto, a riqueza criada não foi distribuída de uma maneira mais equânime. Estes contrastes foram confirmados também pela organização não governamental Oxfam, num estudo onde o Brasil aparece como o 9º país mais desigual do planeta. O sociólogo relata um episódio ocorrido na Espanha, país com índice de desigualdade social bem menor que o Brasil. Há alguns anos eu estive na Espanha fazendo uma conferência e ao final da conferência eu fui com os professores da Universidade de Salamanca almoçar. Nós pedimos uma bebida, pedimos a refeição e me chamou muito a atenção que na nossa frente haviam os varredores, os garis, que estavam trabalhando com os coletes refletores para não serem atropelados. Deu meio-dia, eles pararam, colocaram os carrinhos do lado, tiraram os coletes, entraram no mesmo restaurante, lavaram as mãos, sentaram-se e pediram a mesma bebida e a mesma refeição que nós, professores universitários, estávamos consumindo. Um exemplo que para o professor seria inconcebível no Brasil, não só pela questão da desigualdade social, mas também pela mentalidade aristocrata. Em que aqueles que são muito ricos são muito especiais, via de regra são tratados pelos mais simples, pelos mais pobres como doutores, não porque possuam doutorados, mas porque localizam ali um certo poder e diferenciação social, e os mais simples são tratados ainda quase que como aqueles remanescentes dos escravos das senzalas. Escravos por cerca de 300 anos. Um fato histórico que tem seus reflexos ainda nos dias de hoje, já que o IBGE mesmo comprovou que pobreza e negritude caminham juntas no Brasil. Segundo o especialista, políticas públicas podem amenizar as diferenças. Por isso que muitas vezes existem as políticas que são como, por exemplo, as políticas de cotas, que elas não são capazes de resolver um problema, como eu disse, que é estrutural, mas ela permite dar acesso a uma parcela da população que não teria acesso porque estão muito atrás. Aquela ideia de que a meritocracia ela é muito importante, desde que todos possam começar a competir com o mesmo patamar, possam partir da mesma linha. Historicamente, a corrida pelo desenvolvimento no Brasil é segregada. Uns vão bem à frente, enquanto outros permanecem atrás da linha de partida. Enquanto há força, os que podem correr continuam, ao menos para não ficar parados nesta corrida desigual. Pois é, onde quer que a desigualdade se faça presente, a distância entre ricos e pobres é um insulto à dignidade da pessoa. Isso nos faz lembrar dos ensinamentos e dos conselhos do Papa. Francisco nos adverte que a indiferença pode matar. Portanto, não importa que estejamos bem, não fazendo nada de mal para alguém, importa que deixemos a ganância e a cobiça e façamos o bem a todo momento, sempre.